Sabe, o que será que agulhas e calor podem ensinar pra gente sobre saúde? Algo que talvez a medicina moderna às vezes deixa passar. Pois é, hoje que a gente vai mergulhar fundo na acupuntura e na moxa-bustão. São duas técnicas, olha, milenares que estão sendo redescobertas pela ciência. E elas oferecem uma visão do corpo humano que é integrada e, nossa, super poderosa. Bom, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E para responder não dá para ficar só no raso. A gente precisa entender de verdade os fundamentos dessas terapias e, o mais importante, como uma complementa a outra. Então, para começar, o primeiro passo é a gente desconstruir uma ideia que muita gente tem. A acupuntura e moxa-bustão, elas não são terapias separadas, não. Na verdade, na sua essência, elas nasceram para funcionar juntas como um sistema único, bem mais forte e integrado. Quer ver um exemplo claro disso? No Japão, essa integração é tão, mas tão fundamental que eles nem têm nomes diferentes para cada uma. A prática é chamada de Shinkyu, que quer dizer exatamente isso. Acupuntura, moxa-bustão. É tudo junto. Isso já mostra pra gente que lá na origem, a ideia de usar uma técnica sem a outra era, nossa, quase impensável. E é aqui que a gente entende o porquê dessa combinação ser tão genial. Elas se complementam de um jeito perfeito. Pensa assim, a acupuntura com as agulhas, ela age principalmente pelo sistema nervoso. Já a moxa-bustão, que é a terapia de calor, vai atuar mais direto no sistema circulatório e no imunológico. Ou seja, juntas elas cobrem muito mais terreno, sabe? O efeito terapêutico fica bem mais completo. Ok, beleza. A gente já entendeu que elas trabalham juntas. Mas como? Como é que elas funcionam na prática? Bom, a resposta para isso está num conceito que é a base de toda a medicina oriental: o fluxo de energia do nosso corpo. O conceito central aqui é o Qi. A gente pode pensar nele como a nossa energia vital, sabe? É a força que faz tudo no corpo funcionar. E o mais interessante é que essa energia não corre solta de qualquer jeito. Ela viaja por caminhos bem específicos, os chamados meridianos, que são como uma rede imensa que conecta tudinho no nosso organismo. A filosofia por trás disso é bem simples de entender. A doença aparece quando tem algum bloqueio nesse fluxo. Imagina um baita engarrafamento numa dessas rodovias de energia. A dor, a inflamação, qualquer sintoma, na verdade, são só o corpo avisando: olha, a energia não está passando aqui como deveria. E aí que entra a acupuntura. O objetivo dela é justamente esse: encontrar onde está o engarrafamento e, bom, liberar o trânsito, para tudo voltar a fluir em equilíbrio. E essa ideia de equilíbrio, olha, é super importante quando a gente fala da saúde da mulher, por exemplo. A medicina tradicional diz que os meridianos do fígado, do rim e do baço são peças-chave. Eles são fundamentais para regular toda a parte hormonal, o ciclo, a fertilidade. Se algum deles está em desequilíbrio, aí podem aparecer vários problemas. Certo, mas vamos avançar um pouco. Como é que essa arte tão antiga se conecta com a ciência de hoje em dia? Porque sim, podem acreditar, existe muita, mas muita pesquisa séria sobre isso. Olha, teve dois momentos que foram verdadeiros divisores de águas para a acupuntura ser aceita no Ocidente. O primeiro foi em 97, quando o NHI, que é uma das maiores autoridades médicas do mundo lá nos Estados Unidos, falou: sim, a acupuntura é uma terapia crível e eficaz. E depois, em 2006, veio um passo gigante. A OMS padronizou a localização de 361 pontos. Isso foi fundamental, porque criou uma língua universal para os pesquisadores, sabe? Agora cientistas de qualquer lugar do mundo podiam estudar os mesmos pontos e comparar os resultados. E claro, esse reconhecimento da ciência fez a popularidade da acupuntura explodir. Só para ter uma noção, lá no comecinho dos anos 2000, já tinha mais de 8 milhões de adultos nos Estados Unidos que usavam acupuntura. E esse número de lá para cá só cresceu. E muito. E um dos efeitos que a ciência já documentou e comprovou muito bem é o aumento do fluxo de sangue na área que está sendo tratada. É simples. Quando a agulha estimula um ponto, os vasinhos de sangue ali em volta se dilatam. E o que isso quer dizer na prática? Que chega mais oxigênio, mais nutrientes para aqueles tecidos. E isso ajuda a acelerar a cura e aliviar a dor. E o mais incrível é que esse aumento da circulação é tão real, tão imediato, que muitas vezes dá para ver acontecendo a olho nu. É o que eles chamam de resposta ao flare. Fica um círculo meio avermelhado na pele, bem em volta da agulha. É a prova ali na sua frente de que o corpo está respondendo àquele estímulo. Ok, muito legal a teoria, mas e na prática? Como é que isso se aplica no dia a dia? Vamos ver uns exemplos bem específicos de como esses pontos são usados. Uma situação bem comum que deixa muita gente preocupada no final da gravidez é quando o bebê está pélvico, ou seja, sentado.
Isso pode acabar complicando um pouco o parto, né? Pois então, existe uma abordagem super tradicional para essa situação. Ela usa moxabustão para aquecer um ponto bem específico, o bexiga 67, que fica lá no cantinho do dedo mínimo do pé. Eu sei, parece que não tem nada a ver, né? O pé e o bebê. Mas lembra daquela rede de meridianos? O calor nesse ponto específico estimula uma reação no corpo todo, que pode, de um jeito bem suave, dar um empurrãozinho para o bebê virar e ficar na posição certa para o parto. E para outra questão que, nossa, é super comum hoje em dia, ansiedade e estresse, a medicina tradicional sempre partiu de um princípio muito importante. O nosso emocional e o nosso físico estão completamente ligados. Uma coisa afeta a outra. Pois bem, para tratar a ansiedade, muitos pontos que são usados ficam ali na parte de cima das costas, sabe? Entre as omoplatas. E por quê? A ciência moderna veio e explicou. Essa região tem uma conexão nervosa direta com o coração. É o tal do reflexo víscero-somático. De forma bem simples, o estresse do coração, o órgão, se manifesta como tensão nos músculos daquela área. Pensa bem, não é exatamente ali que a gente sente pesar quando está sob estresse ou ansiedade? Pois é. Então, a gente chega num ponto que é, talvez, o mais importante de todos. O verdadeiro poder dessa terapia não passa só em saber onde ficam os pontos no mapa. O segredo está na personalização. E é aqui que a gente precisa entender uma diferença crucial. A acupuntura que se faz numa pesquisa científica e a que se faz no consultório. Na pesquisa, tudo tem que ser padronizado, igualzinho para todo mundo. É o protocolo. Mas na clínica, na vida real, o tratamento é flexível, ele é adaptado para cada pessoa em cada sessão. É por isso que, muitas vezes, os resultados que se vê no dia a dia do consultório são até melhores que os dos estudos. E tem uma frase da acupuntura japonesa que, para mim, resume tudo isso de forma perfeita. O toque é o conceito mais importante. O que isso quer dizer? Que o diagnóstico e o tratamento não saem de um livro, de uma receita pronta. Eles vêm do que o corpo daquela pessoa, ali na sua frente, está revelando. Um bom terapeuta não vai só olhar o mapa e espetar a agulha. Não, ele vai usar o toque, a palpação como a principal ferramenta dele. Ele vai sentir a pele, a tensão dos tecidos, as pequenas diferenças de temperatura, procurando o lugar exato que o corpo está pedindo ajuda. A localização de um ponto pode mudar um pouquinho de uma pessoa para outra. E são esses milímetros encontrados pelo toque que fazem toda a diferença no tratamento. Então fica claro que o sucesso de um tratamento é uma combinação de vários fatores. É uma arte complexa. Depende de escolher os pontos certos, de acertar a profundidade da agulha, o jeito que ela é manipulada, quanto tempo ela fica ali e, claro, quantas sessões são necessárias. Definitivamente não é uma receita de bolo. É uma terapia que é ajustada o tempo todo, pensando nas necessidades daquela pessoa, naquele exato momento. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão, né? Com tantos desafios complexos na saúde de hoje, será que a maior inovação não é criar a próxima super tecnologia, mas sim resgatar uma sabedoria antiga? Uma sabedoria que sempre soube que o mais importante é olhar para a pessoa como um todo e não só para a doença? Fica de o pensamento.